Rádio. A rádio oficial de quem investe. Tem Sérgio Sanita, de olho nos papéis que podem chamar muito mais atenção no mercado à vista de logo mais. Em 15 minutinhos a bola rola. Sanita, bem-vindo. De agitado, que por um lado tende a trazer uma certa moderação nas negociações, já que o 7 de setembro foi mais moderado para o padrão Bolsonaro. Os aliados comemoraram muito a força registrada nas ruas e o tom mais equilibrado endossado pelo presidente. A oposição encontra uma brecha aqui a colar para crítica, mas isso deve impor um ritmo mais tranquilo para o pregão. O EWZ sugerindo um viés altista e, por outro lado, um dia muito agitado, embaralhado, porque você teve decisão de juros lá na Europa, daqui a pouquinho tem Christine Lagarde falando e a gente vai ter Jerome Powell conversando ao vivo às 10h10 da manhã com todo o mercado. Ou seja, informação não para, Sanita. Quais os destaques que você separou? Bem-vindo e bom dia. Bom dia, isso aí. Ontem tivemos um dia muito forte lá fora e hoje, né, probabilidade de a gente refletir aí, parte disso é muito grande. Obviamente que a gente tem que somar um dia de volatilidade hoje, especialmente pela manhã, com os dados aí, né, de seguro-desemprego que acabaram de sair, que foram mais fortes do que esperado, ou seja, é o famoso bom que é ruim, que mostra o mercado mais forte e, consequentemente, dá margem aí para um tom mais hawkish, né, do Fed. Vamos ver então depois das 10h10 ali como o mercado se desempenha, mas hoje, né, a probabilidade maior seria realmente da nossa bolsa, especificamente refletindo no dia de ontem, para cima e $1 para baixo, que é o que a gente está vendo por enquanto, até esse momento. Bom, separei alguns destaques aqui, né, de terça-feira, papéis que se destacaram num dia que a gente teve forte queda aí, né, no mercado como um todo. O primeiro destaque de alta aí que foi apresentado na terça-feira foi a TIM. TIM é um papel mais defensivo, costuma ter pouca volatilidade, subiu 2,19% na terça-feira. A gente tem um viés de baixa aqui, né, deixando aí topos e fundos mais baixos, contudo com a reação de terça-feira, que indo aí forte, com volume bem acima da média, a gente fica na expectativa de que o papel, que está quebrando essa primeira linha de tendência de baixa, comece a reagir de maneira mais positiva aqui. A gente tem uma linha de tendência maior que conecta os topos dos últimos meses. Vamos ver se o papel pelo menos vem testar essa região e, se fizer o pivô aqui rompendo, aí sim começa a voltar a estabelecer uma tendência de alta aí de curto prazo. Outro destaque positivo da terça-feira foi os papéis aí da São Martinho, que caíram muito forte nos últimos meses, né? Um papel que renovou máxima histórica em junho, na contramão do mercado que estava bem baixista, e caiu muito forte, né? De lá para cá, o papel já vem caindo aí dos R$52, batendo na faixa dos 28. Esses 28 é uma região bem relevante de suporte para o papel, foi fundo lá de maio de 21, foi fundo aí de setembro e outubro do ano passado, e o papel vem testar essa região de forte suporte. Acredito que vai ser difícil perder de primeira essa região. A gente teve ele subindo 1,97 na terça-feira. Vamos ver se faz um respiro aqui, pelo menos até as médias. Caso venha quebrar essa pequena linha de tendência de baixa, né, tem bastante espaço também para recuperação a priori ali na faixa dos R$ 32,70 a R$ 33. E o último destaque aqui de alta de terça-feira, Tupi, né? O papel segue muito bonito, uma forte tendência de alta aí. Papel que veio bater aí recentemente na faixa dos 28,33, né? Que inclusive é máxima histórica para o papel, muito forte a movimentação. Na terça-feira, mesmo com o mercado mais pesado, subiu aí mais de 1%. Então aqui vale ficar de olho, se o papel ficar especialmente um pouco mais lateral, romper posteriormente esses 28,30, vai ter espaço para uma nova pernada, para renovar suas máximas históricas. É um papel que realmente está muito forte diante do contexto de mercado. Destaques de baixa, separei aqui. A gente teve setor de consumo, varejo, caindo muito forte na terça-feira. Destaque negativo aqui foi lojas Quero Quero, caiu 8,58%. Né? Depois da recuperação de julho a agosto, mostra agora sinais de fraqueza, faz um pivô de baixa, inclusive fecha abaixo ali do 6,5, né? Que é a retração de 0,68. Então, se hoje confirmar, perdendo a mínima do pregão de terça-feira, que foi 6,35, a perspectiva de curto prazo fica pesada aqui para o papel, que pode voltar a testar a região ali de 5,5 a 5,25. Então, muito cuidado, mostrando bastante fraqueza aí no curto prazo, lojas Quero Quero. Só volta a trazer sinais positivos, quebrando essa linha de tendência de baixa e voltando a fazer seu zigue-zague ascendente. Nesse caso, começa a mirar novamente para a média de 200 lá nos 8,30. Segundo destaque negativo foi MRV, que caiu forte aí na terça-feira, 8,51% de queda.
Apesar da queda, o papel não muda a sua tendência de curto prazo, segue fazendo o zigue-zague ascendente. Tem uma linha de tendência aqui que ainda não foi testada, tá respeitando, e tem a resistência bem relevante ali nos 12,30, tá? Que inclusive foi topos ali de final de 2021. Caso o papel volte a mostrar força a partir daqui e venha a romper esses 12,30, fica livre para buscar os 13,30, que foi um topinho ali de março, final de março, início de abril ali, né? Muitos papéis, grande maioria dos papéis deixaram topo nessa região e caíram forte de abril até julho e agora estão começando a recuperação. Então o MRV vai ter espaço para buscar esse topo aí de final de março, início de abril nos 13,30, caso venha romper os 12,30, que é a resistência imediata. E o último destaque negativo aqui de terça-feira foi papel Vamos 3, né? Vamos, papel aí de aluguel, né? De caminhões, empresa inovadora aí, caiu forte, 8,33% na terça-feira, ainda não estabeleceu um viés de baixa, contudo, a atenção que nós temos que ter aqui é que o papel está deixando um topo mais baixo que o anterior, então perdendo essa mínima aqui do final de agosto, pode sim trazer uma pressão um pouco mais pesada no papel, um pouco mais vendedora no papel, para buscar inicialmente a região dos 13,5 ali na retração de 50% de toda essa pernada de alta, e posteriormente, caso esse movimento se desenvolva de maneira mais aguda, a faixa ali dos 12,70 na retração de 6,8. Então vamos ver, a expectativa aí do mercado hoje é que a gente tenha um dia positivo, mas tudo pode mudar com as falas aí do Jeremy Powell, então vamos ficar atentos a partir das 10h10 para ver como o mercado reage. Fato, Sanita. Bom, são 9h50, então por partes, o primeiro recado é este aqui, ó. Eu vou fazer um leilão. Daqui a pouquinho, 10 minutinhos, cobertura mercado à vista, a gente vai para as movimentações, vale a pena se ligar. O segundo recado é este que nós passamos a exibir a partir de agora. Christine Lagarde está discursando. A gente está em paralelo, ligado nos principais pontos pelos quais a presidente do Banco Central Europeu vai passar. Ela iniciou a coletiva agora há pouco, reiterou que novas altas de juros vão depender de dados, exatamente como nós já tínhamos antecipado. Diz também que a inflação na zona do euro permanece muito elevada, ou seja, até aqui poucas surpresas. Vamos pescar um pouquinho do que está falando a Christine Lagarde. Na sequência tem os papéis da galera para o Sanita comentar. Vamos ouvir. And 1.9% in 24. The lasting vulnerabilities caused by the pandemic still pose a risk to the smooth transmission of our monetary policy. The Governing Council will therefore continue applying flexibility in reinvesting redemptions coming due in the Pandemic Emergency Purchase Programme portfolio, with a view to countering risk to the transmission mechanism related to the pandemic. The decisions taken up today are set out in a press release available on our website. A separate technical press release on the remuneration of government deposits will be published at 3:45. I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. The euro area economy grew by 0.8% in the second quarter of 22, mainly owing to strong consumer spending on contact-intensive services as a result of the lifting of pandemic-related restrictions. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, discorrendo sobre os desafios impostos ao Banco Central Europeu depois da pandemia e do desarranjo da ponta da oferta ou da cadeia produtiva global, do cenário de emergência endossado pelo BCE como socorro às economias e o desembarque na maneira mais calculada e estratégica que a autarquia está calibrando justamente para a redução da liquidez no combate à inflação sem virar as costas para o cenário de apoio econômico pelo qual passam algumas das principais potências europeias, e discorrendo sobre alguns números. Falava do potencial de consumo para o final de 2022, também falava de 0,8% na projeção da atividade econômica referente ao quarto tri de 2022, ou com a atividade no quarto tri de 2022 para o ano como um todo. Então a gente fica muito ligado nesses highlights. Em relação ao painel Mover Pro, nós tivemos aqui o destaque para a defesa de Lagarde de que a inflação segue muito elevada em função do desarranjo da cadeia de oferta, e ela discorre sobre o conflito entre russos e ucranianos também no pós-pandemia, fala da dependência dos dados para os próximos pontos de decisão de juros, isso é
rigorosamente previsível, nada que nos surpreenda portanto, e que a inflação na zona do euro permanece muito elevada a níveis nunca antes vistos. Isso posto, a gente desembarca da Christine Lagarde, embora mantenhamos a atenção paralela enquanto o Sérgio Sanita vai voltar a falar, para destacar um outro urgente no painel Mover Pro, que é este aqui, ó. Ágio da gasolina atinge 12% em 8 de setembro, segundo a Abicom. O ágio anterior era de 5%. Ágio é uma palavra bonita e sofisticada para dizer a gasolina está mais cara no Brasil. Quer dizer, há espaço para que haja uma revisão baixista no preço da gasolina, porque ela custa por litro 36 centavos mais no Brasil do que no exterior. São dados da Abicom. A gente também registra a questão do diesel. O ágio do diesel está em 2%, exatamente como o ágio registrado anteriormente. O diesel custa 8 centavos a mais no Brasil do que no exterior. Em ano eleitoral, é faca e queijo na mão para o governo dar uma pressionada maior para que a Petrobras revise de novo para baixo o preço dos combustíveis. Deve ser questão de tempo para que isso ocorra. E, se nós mantivermos a toada do petróleo nessa pegada baixista, mais condições ainda existirão para isso. Diego Kerber, quais os papéis que a galera tá pedindo para o nosso Sérgio Sanita destacar? Já já, cobertura completa, mercado à vista e Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Vem aí, você, Diego. Exatamente, vamos lá, Sanita, bom dia para você. Sanita, vamos começar com o pedido do Bruno, ele pediu análise de Bemob 3. The dominant Radar do pessoal, né? O pessoal fica mais focado aí em varejo, consumo, mas o papel mostrou uma boa reação desde as suas mínimas. Foi bater onde, né? Foi bater exatamente na retração de 618 de toda a sua pernada de queda de abril até julho. Então o papel se recuperou muito bem, segue agora no momento de indefinição. Por quê? Porque a gente tem uma leitura aí de topos mais baixos, possivelmente aqui a gente pode vir fazer um fundo mais alto, e à medida que a gente rompa essa estrutura, o papel tem aí uma boa possibilidade de voltar a testar essa faixa dos R$15 ali na retração de 618, aí ele vai ficar livre para buscar aí topos anteriores ali na faixa dos R$15,80, R$16 e depois a máxima de abril, onde o papel chegou a bater R$17,74. Então segue num bom momento, Bemob, né, com toda a recuperação que apresentou, mas pode ser que ainda demore alguns pregões para conseguir romper essa estrutura e continuar o seu viés de alta no curto prazo. Beleza, Sanita, vamos seguir aqui com os pedidos. A Fernanda tá pedindo análise de Via 3. Via mostrou fraqueza, né, no último pregão especialmente, caindo quase 8%, e a gente estava nesse cenário que eu acabei de mostrar para a Bemob. Ela fez uma pernada de recuperação e estava fazendo aí topos mais baixos, fundos mais altos. Rompeu para baixo essa estrutura, ou seja, trouxe uma pressão um pouco mais vendedora aqui. Pode ser sim que a gente vai testar a região dos 2,75, onde é a retração de 50 de toda essa pernada de alta, junto com a média de 50, mas o dia hoje eu acredito que deve ser mais forte para as varejistas, né? A gente caiu muito forte pré aí 7 de setembro, né? Muitas varejistas caindo 7, 8%. Muitas vezes ali, talvez uma pressão, né, de tentar se antecipar algum movimento que poderia acontecer no feriado. A gente teve uma forte alta na Bolsa Americana ontem, então acredito que as varejistas têm espaço para uma recuperação. Então, um suporte forte aí 2,75, vamos ver se Via volta a virar a média de 9 para cima, e a gente tem, né, num patamar aí mais amplo de suporte e resistência, a média de 200 como uma resistência relevante, passa ali próximo dos 3,60, 3,50, e a média de 50 que está subindo vai servir como suporte, está ali na faixa dos 2,75. Então, o lado que nós rompemos, a gente pode ter um movimento mais direcional. Obviamente que depois de toda a queda que a gente viu no setor de varejo, consumo, a assimetria é para cima, né? Olha só quanto caiu, né, de um topo ali mais relevante no gráfico, de metade do ano passado para cá, o papel saiu dos 16 para o R$1,70. Então, obviamente que a assimetria é para cima, mas para que desenvolva seu movimento vai ter que romper a média de 200 que passa lá na faixa dos 3,50. Vamos ver se a gente tem uma reação mais forte do mercado interno, varejo aí no dia de hoje. Beleza, o nosso João tá pedindo aqui análise de 2 papéis aí do Quarteto de Ferro, ô Sanita, pedindo análise de CSN e depois análise de Vale. Vamos com esses dois. A PSN vem muito pesada, assim como todas as empresas de siderurgia e mineração no momento sofrem por conta de uma China mais fraca, minério mais fraco, commodities mais fracas. Caiu também, apesar de ter caído bem já nas últimas semanas, na terça-feira tinha caído mais de 3%, renovou mínima
do ano, e tem um gap ali muito próximo nos R$ 12,96 que foi deixado lá em agosto, né, de 2020. Hoje foi um dia que a gente viu o minério subindo, então possivelmente essas empresas CSN, Vale, e Minas, que estão com uma pressão mais baixista aqui no curto prazo, podem dar um respiro, até porque a gente pode considerar que CSN não perdeu ainda, está estressando essa zona de suporte ali nos R$ 13,20 a R$ 13. Então, sim, tem espaço para um respiro, não significa que vai mudar a tendência, mas tem espaço aí para voltar a testar pelo menos a zona dos R$ 14 nos próximos pregões. Agora, para virar tendência, precisa virar médias para cima, começar um zigue-zague ascendente e possivelmente esse cenário só vai acontecer se vimos commodities mais fortes e China mais fortes aí no curto prazo. E o outro é Vale, é isso? Isso, exatamente. Vale segue no mesmo racional que eu acabei de explicar aqui, o gráfico também muito parecido. A gente renovou mínima intradiária na semana passada, no caso, mínima do ano, na semana passada no caso de Vale. Ela caiu também na terça-feira, estava em terreno positivo, devolveu, fechou próximo da mínima. Como o minério subiu, também acredito que há espaço aí para um respiro. Vem testar, né, essa região dos 65 a 66 reais. Mas, como eu expliquei em CSN, só vai virar tendência, começando o zigue-zague ascendente, possivelmente, se vimos um minério mais forte e China mais forte. Deixou um gap ali que quase foi fechado, mas não totalmente. Então tem um gap no 71,63 lá para cima. Vamos ver, né, se o cenário melhorando para commodities, a gente volta a ver Vale, CSN, e Minas e pares aí mais fortes, mas realmente a tendência é bem baixista, e se perder essa região dos 63 a 61,80, o próximo nível de suporte na Vale fica só lá na faixa dos 58 a 56 reais. Beleza, Sanita, vamos agora com os pedidos da Station. A Thaís Shine tá pedindo para você analisar o Banco BMG. Banco BMG, vamos lá. Apresentou aí na terça-feira, proximamente estabilidade, ali 0,40 de alta, mas veio numa queda relevante dos últimos pregões aí, das últimas semanas, né? Fez esse movimento de recuperação, bateu ali na média de 200 e lá para cá vem num viés de baixa. Se nós traçarmos a retração de FIBO aí dessa pernada, a gente vê que o papel já perdeu a retração de 68. Ou seja, o papel segue numa tendência de baixa relevante, já vem aí, né, topos mais baixos, fundos mais baixos há muito tempo, há muitos meses. Então o papel que, comparado com seus pares, pouco reagiu e segue agora no curtíssimo em tendência de baixa. Então ficaria de fora, né? Pode ser que o papel volte para testar ali a faixa dos 2,30, 2,40, 2,30, mas como já sofreu bastante, acho que a simetria não é convidativa para tentar uma operação short aqui apostando na queda. Eu ficaria de fora do papel até que ele conseguisse mostrar força e superar ali a média de 200 na faixa dos 2,80, e sim, pode ser que apresente um pouco mais de espaço para recuperação, mas realmente um momento muito ruim para o papel, que vem renovando mínimas atrás de mínimas, né? A gente pega como referência aí o crash do coronavírus, o papel tinha batido ali 2,80, já perdeu essa região, tá vindo testar os 2,30, então realmente muito pesado, muito feio, ficaria de fora. Beleza, Sanita, vamos agora com o pedido do Max Viana. Ele pediu análise de Marfrig, e aí eu já vou aproveitar para emendar outra empresa de proteínas, que é Beef3 Minerva, que é o pedido do nosso ouvinte aqui no WhatsApp, o Marcos Donizete. Boa, vamos lá. Empresas aí do mesmo setor, mas em momento completamente diferente, né? Marfrig acabou sofrendo no curto prazo por conta de toda essa incorporação aí, né? A troca de CEO, envolvendo Brasil Foods, tudo. Ela até trouxe uma pernada de recuperação no início de agosto, na primeira quinzena, mas bateu ali na média de 100 períodos e não conseguiu prosseguir. A expectativa é que ele fizesse um pivô e continuasse a sua recuperação. Bateu por ali, veio, né, devagarzinho caindo, até que na semana passada começou um movimento de baixa mais forte. Caiu nos últimos 2 pregões, caiu na segunda, caiu na terça, né, e tem espaço para um respiro, sim, mas a tendência aqui já é de baixa no papel. Especialmente se ela vier confirmar a perda dessa linha de tendência de alta, pode vir testar ali a região dos 11,80 a 11,60. Então, um momento difícil para Marfrig, para quem está olhando talvez carrego, né, por meses aí, pode ser uma boa nesses níveis de preço, mas realmente o papel está bem pesado, diferente, por exemplo, de Minerva, né, que vem num momento muito forte, renovou máximas históricas, é verdade aí que vem corrigindo nos últimos pregões, mas segue ainda numa forte tendência de alta, deixou ali máxima histórica 16,41, fez um respiro até a retração de 3,82, média de 21, se voltar a mostrar força aqui, romper esses 16,40, deve seguir numa tendência de alta muito forte que o papel vem apresentando. Então,
empresas do mesmo setor, mas momentos completamente diferentes. Minerva em máximas históricas e Marfrig caindo muito forte e no curto prazo apontando ainda para mais quedas. Boa, Sanita. São 10 horas e 4 minutos. Interessante isso, né? O mesmo segmento, mas timings muito diferentes para as duas empresas. O Sanita se apoiou nos gráficos para dizer isso. Faltam 6 minutos para o discurso de Jerome Powell. A cobertura completa você vai encontrar aqui no Expresso da Manhã. Sanita, agora passeando pelo chat do YouTube, nós temos a Maria Miranda, que pede para você Sula 11, as units de Sul América. O que é que você pode dizer para ela? Esse papel já saiu de leilão, já está no à vista negociando em baixa, 0,57% de recuo, está em R$14 agora, não, R$24,50. O destaque é seu. Vamos lá, a Sula que trouxe uma forte perna de queda aí, né, nos últimos meses, se recuperou. Então agora, a gente vem na recuperação de julho para agosto, o que a gente pode fazer? A gente pode traçar um Fibonacci para tentar prever zonas, né, onde vai ter um suporte mais relevante para o papel. A gente vê que nessa pernada ele já chegou muito próximo da retração de 50% dessa pernada de alta. Reagiu desde então, foi voltar a testar a média de 200 e volta a mostrar fraqueza. Então aqui a gente tem média de 200 como resistência, faixa ali dos 26,30. Média de 50 como suporte, faixa dos 23,70. Então precisamos esperar o papel romper alguns dos lados, né, ou para cima ou para baixo, para ter um movimento mais agudo. Obviamente que a simetria é para cima, é um papel que caiu muito forte no decorrer dos últimos meses, e caso rompa a média de 200, que é a resistência mais relevante, vai voltar a apontar ali para a faixa dos 28,60, que foi o topo de agosto. Rompendo essa região, que inclusive é o mesmo patamar ali de um topo de maio, fica livre para voltar a testar essa região que foi gap, né? A faixa ali dos R$31 até os R$32,60. Então, uma simetria positiva para cima, mediante o rompimento da média de 200 nos próximos pregões. Para baixo, pode corrigir um pouquinho mais até os R$22,80. Qual o valor das informações que o Sanita traz para a gente? Você viu que um dos destaques de baixa do Sanita foi MRVE3. Pois bem, esse papel não só já saiu de leilão, como é disparado o papel que mais sobe até o momento. 4,14% de ganho, R$11,30. Quem não ouve a TC Rádio é louco, Sérgio Sanita. E eu queria que você falasse sobre Local Web, LWSA3. Os papéis também já saíram de leilão, estão subindo 1%, R$9,10. Você de olho no gráfico. É isso aí, então é muito importante acompanhar, né? Especialmente para quem olha o curtíssimo prazo, né? Entender, às vezes o papel aparece como destaque de alta, mas a tendência continua sendo de baixa, ou aparece como destaque de baixa do dia anterior, mas a tendência continua sendo de alta. Então é muito importante entender os momentos, porque um candle só realmente não muda a tendência, não muda a direção do papel. Então por isso é importante entender a tendência dos papéis que você quer se posicionar para se aproveitar disso, né? Local Web, a gente vem numa correção aí, num canalzinho de baixa nas últimas semanas, mas é um papel que estava mostrando muito mais força que seus pares. Por quê? Quando a maioria dos papéis estava fazendo mínimas em julho, a gente já estava vendo o Local Web fazendo fundos mais altos. E aí era essa região aqui do 7,30, era a região chave. Se o papel vencesse, ele traria um movimento mais forte. Foi o que aconteceu. Rompeu o 7,30 e foi testar onde? O topo ali de abril, né? A região que a gente está falando para 90% dos papéis, que é a região que eles tendem a buscar aí, caso o mercado comece uma recuperação. Foi lá, bateu cabeça ali na resistência, corrigiu levemente, continua aqui no canalzinho, mas aqui é o quê? Um descanso técnico para o papel voltar a subir. A gente traçou um Fibonacci aqui, a região dos 8,70 é uma região de suporte. Caso mostre força a partir daqui, a gente volta a testar os 11,20, ali 11,30, e rompendo essa região, o papel começa a apontar lá para a faixa dos 15,90, R$16, que foi um topinho lá de dezembro do ano passado. Então, apesar de quem entrou, né, recentemente no papel, não tá gostando porque o papel tá no canalzinho de baixo, é apenas um respiro técnico para o papel voltar a performar. Então, por isso que é essencial entender a tendência do papel e não se olhar ali com muito afinco num candle só, que realmente pode enganar muito quem está querendo se posicionar no papel. 10 horas 8 minutos, agora de olho no comentário do meu xará, o Leonardo de Lima Fabrício, está pedindo um destaque de Amer3, Americanas. Dentro do contexto varejista, você passou pelo segmento em alguma medida ao falar de lojas Quero-Quero. O que especificamente trazer para a Amer3, hein, Sanita? A Mer está num momento muito complicado, né? 8º dia seguido de queda, considerando terça-feira, mas realmente ela está
bem defasada em relação aos pares. A gente já viu os pares mais diretos como Via, como Americanas dobrando das mínimas, e todo nesse movimento, se a gente pegar a mínima daqui até a máxima daqui, o papel fez um movimento de 67, então ficou bem aquém, e além disso, além desse movimento aquém, ela já cai muito forte nos últimos pregões. O que a gente entende por isso? Talvez algum fundo se desfazendo de posições, o que está afetando a empresa no curto prazo. Então, tem alguma entrada técnica aqui, né, para a gente tentar surfar uma pernada de alto? Ainda não. Ela mostrou muito fraqueza. O ideal era se ela se segurasse aqui na média de 50, na média de 21, ela acabou perdendo. Então, para quem está de fora do papel, continuaria, dado que ela está num momento muito fraco, mas à medida que volte a mostrar força aqui, especialmente rompa a média de 100 períodos, vai ser um trigger chave, um trigger técnico para o papel começar a desenvolver seu movimento. A gente traçou lá atrás um fundo duplo importante que o papel ativou, né? E o alvo desse fundo duplo fica ali na região dos 23, que é onde a média de 200 está te direcionando. Eu acredito sim que a empresa está muito amassada e defasada em relação aos pares, tem bastante espaço para recuperação, mas quem está de fora deve esperar esse trade um pouco mais técnico, né? De papel se recuperar, vencer a média de 100, ele vai ficar livre para buscar essa faixa aí. Vamos acompanhando. Hoje deveria ser um dia, né, que a gente visse o varejo um pouco mais forte. Vamos ver se até o final do dia realmente vai dar essa leitura pra gente. Tá certo, meu caro Sérgio Sanita, super obrigado. Amanhã a gente volta a conversar. Um abraço e até lá. Valeu, um abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.